veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, e trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores das ciências, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e as línguas dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho do rei que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e Ananias, Sadraque, e Misael, Mesaque, e Azarias e Abednego. Porém, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. O capítulo de número 5, o versículo de número 13. Daniel, capítulo 5, versículo de número 13 somente. Então Daniel foi introduzido perante o rei, e o rei falou e disse a Daniel: És tu aquele Daniel que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei meu pai trouxe de Judá? Novamente vamos falar no versículo 13. Então Daniel foi introduzido perante o rei, e o rei falou e disse a Daniel: És tu aquele Daniel que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei meu pai trouxe de Judá? Amém, meus irmãos, podem ser santando. Quando olhamos o capítulo 5, ele vai falar sobre um Daniel que já não era mais um jovem, um Daniel que já havia muito tempo na Babilônia. E quando vamos olhar o início do livro de Daniel, estamos observando que o texto vai estar nos falando do momento a qual o povo de Israel está sendo levado para o cativeiro. Sendo assim, quando Daniel ele é levado pela primeira leva dos cativos. Se observarmos, o rei Jeoaquim está reinando sobre Israel, mas só que ele está reinando em um
tornar missionários sem querer. Eles vão ser levados para lugares desafiadores. Mas só que Daniel, quando está lá, ele se propõe em teu coração não se contaminar. Deus está Quando Daniel é tirado de Jerusalém e levado para Babilônia, ele vai dizer: eu não me contaminarei com Babilônia, eu não vou me render a Babilônia, pois eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que me chamou para esta obra, eu sei o Deus que me chamou para viver umas experiências com Ele. Eu não vou me render aos deuses da Babilônia. E hoje em dia não é diferente nas nossas vidas. Nós também estamos no meio da Babilônia. Babilônia vai tentar a todo tempo nos manipular, pois eles têm visto a sabedoria de Deus na minha e na tua vida. Babilônia vai tentar a todo tempo nos contaminar, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Babilônia não tem o poder de entrar na vida de crente que é fiel aos princípios de Deus. Babilônia não tem o poder de contaminar um coração que é adorador, um coração que é entregue a Deus. E dentre deles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles vão para Babilônia vai ali tentar mudar o nome destes jovens. Eles eram jovens ainda, mas Babilônia quer mudar o teu nome. E o nome fala sobre identidade. Quantas vezes Babilônia também não quer mudar a tua identidade de servo de Deus? Porque tem isso, não vai fazer nada não, porque isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, mas é Babilônia tentando entrar no teu coração. Babilônia vai dizer que está tudo bom, viver de qualquer jeito. Babilônia vai dizer que é bom ser um crente mais ou menos. Babilônia vai tentar te manipular de todos os modos. Mas quem é verdadeiro adorador está se propondo no teu coração: eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar com Babilônia, porque se Deus me colocou aqui, eu tenho um propósito a cumprir. Não é Babilônia que vai me transformar. Se Deus te colocou no meio desta família, é para tu ter um propósito lá. Deus tem um propósito na tua vida lá. Se Deus te colocou no meio da Babilônia, Deus quer te usar como boca de Deus em meio à Babilônia. Se Deus te chamou dessa Babilônia aí, é porque Deus quer te mudar lá, é porque Deus quer te usar, é porque através da sua vida eles vão conhecer quem é Deus. Porque Babilônia era cheia de deuses, o próprio Nabucodonosor era considerado um Deus, mas quando Deus falava, não tinha Deus que resistia. Quando Nabucodonosor vai sonhar, não tem outro Deus que trazia a resposta, se não foi o Deus dos céus. Ele vai se propor em seu coração não se contaminar com a porção do alimento do rei, nem com o vinho. Mas se nós observarmos, eles estavam ali passando 3 anos de testes, para que no final o rei fosse observar como estariam aqueles jovens. Não somente ele, mas muitos outros. Mas em meio a este teste, Daniel se propõe não se contaminar. Ele precisava ser bem alimentado, mas ele se propõe em não se contaminar. Ele precisava estar bem até no final, mas ele se propõe em não se contaminar.
Ele vai fazer esse teste de 7 dias. E Daniel, Misael e Azarias, eles vão ser colocados a provas. Eles vão se alimentar de legumes e água. Então o semblante deles foram melhor do que todos os outros que estavam ali. Eles eram os mais belos e os mais gordos que todos os outros. Porque quando Deus coloca a gente no meio da prova, é Ele que nos sustenta. Essa prova não vem para te matar. Deus não te colocou na Babilônia para você morrer aí. Porque Ele é Jeová Tirei, o Deus provedor. No final desta prova você vai sair melhor do que você entrou. No final desta prova você vai sair mais crente do que você entrou. No final desta tribulação você vai sair mais fiel a Deus do que você entrou. A viúva, ela fica sem farinha no início, sem esperança, mas no final ela sai com fé e convicção que Deus vai sustentar a minha casa. Se Deus está te colocando na prova agora, você vai sair melhor de lá do que quando você entrou. Você vai sair mais animado da prova quando você entrou. Você vai sair vitorioso dela. Daniel não se propõe não se contaminar com o alimento, porque aquele alimento que era servido àqueles jovens eram alimentos consagrados aos outros deuses. Mas ele propõe não se contaminar com ele. Ele vai viver de legumes e água. Mas a Bíblia diz que eles saíram mais belos e mais gordos que todos os outros. E muitas vezes não é pelo muito que a gente vai ter a nossa vitória. Talvez Deus vai deixar nós com um pouquinho, mas no final você vai ser muito mais vitorioso do que os outros que estavam presentes. Porque eles não andavam com Deus, eles não conheciam este Deus. E Deus tem olhado para corações que têm colocado propósito diante deles. E Deus está dizendo: continua perseverando, que no final você vai ver o que eu vou fazer na tua casa, o que eu vou fazer na tua parentela, o que eu vou fazer no meio dos teus, o que eu vou fazer na tua saúde. A tua preocupação talvez agora está pensando: como eu vou sobreviver somente com este pouquinho? Mas Deus permite um pouquinho, mas não deixa você perecer. No final você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. E quando chega o final dos 3 anos, o rei vai olhar para Daniel, Misael, Ananias e Azarias e vai dizer, em todas as questões da sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos ver que Daniel teve uma vida extensa na Babilônia. Vamos ver que Daniel teve várias experiências na Babilônia. Daniel, ele esteve no palácio por muitos e muitos anos. E eu começo a observar que em meio à Babilônia, Daniel vai viver experiências que talvez em Jerusalém ele não experimentaria. Talvez em Jerusalém, na comodidade de Jerusalém, ele não viveria essas experiências. No capítulo 2, vemos aqueles jovens que estavam com Daniel, passando dentro
Talvez em Jerusalém eles não teriam essa mesma experiência de viver isso. Mas Deus envia missionários para o campo, para você viver experiências novas. Deus te envia em meio desta prova, para tu ter mais fé nela. Porque eu creio que aqueles homens que passearam no meio da fornalha e não se queimaram, eles não saíram de lá pensando que talvez Deus podia fazer, talvez Deus iria fazer de tal forma. Não, eles saíram de lá com uma convicção que o mesmo que me permitiu entrar na fornalha é o mesmo que passeia comigo na fornalha. Mais pra frente Daniel também vai ter experiência. Ele é lançado na cova dos leões, mas os leões não vão comer, não vão se alimentar dele. Eu acho até engraçado um hino que vai dizer que Daniel deita por cima dos leões. Deus vai te fazer descansar em meio à tribulação. Deus vai te dar descanso em meio à prova. E o interessante é que em toda a vida de Daniel, até no final, Daniel é fiel a Deus. Até do começo ao fim, o propósito que Daniel colocou diante de Deus não foi interrompido. O propósito que ele colocou diante de Deus foi até o final da tua vida. E o versículo, o capítulo de número 5, nós observamos que é uma festa a qual Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele está fazendo uma festa agora. Ele está ali convocando os amigos para festejar, e Daniel não é convidado para aquela festa. Eles vão ali beber, eles vão ali começar a zombar, eles vão ali viver a carnalidade, mas Daniel não é convidado. Imagino eu que eles já pensaram: Daniel não vai participar desta festa. Daniel não vai compactuar com isso não. Se alegra quando você não for convidado para lugares. É porque ele sabe que a tua presença ali vai incomodar o inferno. Não fique preocupada quando não te convidarem. Não fique preocupado quando não te chamarem para lugares. Porque lá eles sabem que você não vai agradar a sua carne. Mas a Bíblia diz que começa uma escrita na parede. É Deus se irando com Belsazar. A escrita começa a aparecer naquela parede, e não tinha ninguém que interpretasse a escrita. Eles vão começar a se incomodar com aquilo. Eles sabem que são algo que não é natural, é algo sobrenatural acontecendo. E aí eles vão procurar alguém que saiba ler aquilo, e vão lembrar de Daniel. Eles não convidam Daniel para a festa, mas quando vê a mão de Deus passando naquela parede, escrevendo, eles vão te chamar. Quando eles veem o negócio apertando para eles, pode ter certeza que eles vão te chamar. Porque eles sabiam quem era Daniel, e como Daniel interpretava os sonhos, como Daniel tinha conhecimento, como Daniel tinha sabedoria. Mas aquilo lá ninguém poderia entender nem interpretar, somente quem era conhecedor de quem era Deus. E o rei vai dizer a Daniel: Daniel, tu és ainda o mesmo Daniel. Passaram-se os anos, as coisas mudaram em Babilônia.
Deus está perguntando: tu és ainda o mesmo Daniel? Tu és ainda o mesmo Daniel? Tu ainda está com o mesmo coração de quando você começou na minha presença? Tu ainda está com o mesmo temor de antes? Tu está com a mesma autoridade ainda que eu coloquei nas tuas mãos? Você está com os teus talentos aí, você decidiu enterrá-los? Não é tempo de enterrar talento. Eles vão perguntar: Daniel, é tu ainda o mesmo Daniel? Pois ele conhecia a história de Daniel na Babilônia. Ele sabia que quando Deus falava, Daniel interpretava. E através daquela escrita, Daniel vai determinar a sentença para aquele homem, para o rei da Babilônia, que era Belsazar naquele momento. Ele vai dizer: Deus contou o teu reino e finalizou. Tu fostes pesado na balança e encontrado em falta. Teu reino foi dividido e dado aos medos e os persas. Daniel estava decretando o juízo que Deus determinou naquele momento. E o interessante é que o capítulo 6 já vai dizer: e Dário achou bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, do qual Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes conta e no rei não tivesse dano. Os reinos se mudaram e Daniel continua ali na Babilônia, continua fiel a Deus. Daniel continua sendo o mesmo ainda, e Deus está falando conosco neste momento. Os tempos vão passar, as estações vão mudar, mas eu quero você o mesmo Daniel, eu quero você com a mesma integridade. Babilônia não pode entrar no teu coração, Daniel. Continua fiel a Deus. E ele é colocado entre os 3 príncipes. E Daniel é colocado entre os 3 príncipes do rei, sendo Daniel o mais aprovado entre eles. O mundo pode até não gostar de você, do seu jeito, mas quando Deus quer honrar, Ele coloca em lugares que o mundo não consegue te tirar. Eles vão tentar tirar Daniel de lá de qualquer forma, mas se Deus te colocou nas tuas mãos, não tem inimigo que vai te tirar de lá, não tem fofoca que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Se Deus falou que vai te colocar em lugares grandes, se prepare para o que Deus vai fazer. Se Deus falou que vai honrar a tua casa, porque se preocupa. Se Deus falou que vai te usar com autoridade na terra, porque está desanimando agora, Daniel. Se Deus te chamou para ser revestido de poder, porque duvidas. O Deus continua o mesmo. E você, Daniel, está mudando, Daniel. E você, Daniel, está desanimando, Daniel. Vai ter uma cova aí na frente, né, Daniel? Mas você não pode mudar o teu coração, pois na cova você não vai atravessar sem mim. Continua fiel. Essa igreja se põe de pé nessa noite. Daniel vai continuar na Babilônia até o final da sua vida. E ele vai receber visões a respeito dos tempos futuros.
Daniel, mas o interessante é que Daniel, ele se propõe em seu coração não se contaminar. Ele está orando 3 vezes ao dia. E a oração o ajudou a chegar até o final. Se ele conseguiu, você também vai conseguir, Daniel. Tu ainda, quando Deus nos chamar, Ele vai dizer: tu ainda é mesmo de Noé, tu é mesmo de Noé, Eugênio. Tu é o mesmo Daniel, a qual eu chamei no começo. O teu coração ainda está voltado em me servir. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar neste momento.